Muito obrigado, pastor, e bom dia a todos. Eu gostei muito da sua fala introdutória, pastor, porque vai ao encontro aí da mensagem que eu quero trazer, né? Eu quando vi o tema, aliás, muito bem escolhido, né, sobre governo e sobre civilidade, né, e o papel também das lideranças religiosas nesse debate, que eu concordo 100% que muitos deixaram a coisa rolar, como dizem, né, até mesmo por uma questão de intimidação. Desde o iluminismo, né, que esses jacobinos revolucionários, esses progressistas, cada hora eles mudam a roupagem, o nome, mas a essência é a mesma. Eles tentam criar a ideia, o conceito de que a religiosidade é algo para o sujeito guardar tão na esfera íntima que ele não pode sair do quarto com nenhum valor derivado daquilo que ele acredita nas coisas mais importantes da vida, né? As perguntas mais relevantes que fazemos todos. Então eu preparei aqui alguns pontos que eu quero abordar, né? E eu quero largar essa minha fala, quero largar do ponto de vista da premissa acerca da natureza humana, porque eu acho que aí já faz toda a diferença. Eu vejo que os cristãos e os conservadores em geral, eles partem de uma visão que é o que o Thomas Sowell chamaria de visão limitada do ser humano, que na linguagem do cristianismo é exatamente a ideia do pecado original. E isso traz o quê? Isso traz uma humildade maior. Isso traz uma noção muito clara de que nós somos pequenos, nós somos imperfeitos, nós somos perfectíveis, nós podemos melhorar, mas nós jamais vamos substituir Deus. Isso desde a mitologia grega, né, da ideia do o Prometeu, tentar roubar o fogo dos deuses e o castigo para tamanha arrogância, empáfia, né? Então eu acho que essa premissa já é muito importante, porque dali a gente vai tirar um monte de conclusão em relação a como criar, moldar um governo para viver em sociedade, enquanto que aquele que adota a visão chamada por Thomas Sowell de ilimitada, infinitamente elástica, a visão russoniana, né, do bom selvagem, nós nascemos perfeitos, livres e somos colocados em grilhões o tempo todo pela sociedade. Essa é uma visão não só romântica, como perigosa, porque dela você começa a tirar conclusões esquisitas, né, de que se ao menos você cortar essas amarras, retirar os freios todos, inclusive os freios morais, você vai ser livre. E aí é um conceito de liberdade que, na verdade, se confunde com licenciosidade, com libertinagem, e a gente está vendo desde a década de 60 que isso não trouxe a felicidade prometida por esses revolucionários. Muito pelo contrário. Temos uma sociedade cada vez mais mergulhada em antidepressivos, drogas, divórcio, inúmeros problemas que a gente enxerga no dia a dia e que eles não fazem nenhum tipo de reflexão ou meia-culpa em relação ao modelo que eles defenderam desde então, e tem muita ligação aí com essa premissa sobre a natureza humana. Então, quando a gente fala em governo, em civilidade, na minha visão, a gente está pensando num modelo de sociedade livre. A liberdade do indivíduo é algo muito fundamental aqui. Só que essa liberdade, aí já começa a primeira questão importante, ela precisa vir junto com o conceito de responsabilidade. Não existe essa liberdade sem a responsabilidade. E responsabilidade, como o nome já diz aqui, né? A palavra, a etimologia da palavra no inglês, por exemplo, responsibility. É a habilidade de você responder às coisas. E isso cabe sempre ao indivíduo. Agora, ora, se cabe ao indivíduo, se a gente quer garantir o máximo possível de esfera de liberdade aos indivíduos, e a gente precisa disso num contexto de sociedade, porque ninguém é uma ilha, né? Não é o conceito de um indivíduo atomizado que vive independentemente do entorno, né? Nós precisamos o quê? Nós precisamos de valores morais que vão servir justamente para domesticar esse indivíduo, né? Porque o indivíduo, lembrando da premissa da natureza humana, limitada, né? Ele é, em português mais claro e direto, na linguagem dos evolucionistas, ele é uma besta que está sempre à espreita e precisa ser domesticado, ele precisa ser civilizado, né? E para ele ser inserido nessa civilização, ele precisa vir justamente com esses valores morais que vão criar freios. E qual é o instrumento que a sociedade tem para transmissão desses valores morais? Ora, é obviamente o núcleo familiar. É ali que o indivíduo se coloca desde o do seu nascimento no contexto da sociedade.
não é o Estado, né? É o núcleo familiar. O Edmund Burke, que é um dos liberais que eu mais aprecio, porque ele era um liberal, ele não era um conservador do partido Tory, mas ele viu a ameaça jacobina batendo a porta, né, com a Revolução Francesa. E ali ele escreve o livro Reflexões da Revolução em França, e nasce o conceito do conservadorismo moderno. E o que o Edmund Burke basicamente está dizendo ali, né? Ele está dizendo o seguinte: esse ser humano, quanto mais freios ele encontrar internamente, que vem por meio dessa transmissão de valores morais e que a família, o núcleo familiar é o principal instrumento, né? Quanto mais freio interno encontrar, não só mais feliz ele vai ser na vida e depois todas as experiências e evidências empíricas atestam isso, mas ele vai ser mais livre. E aí há uma deturpação do conceito de liberdade que acontece nos últimos anos, décadas ou até séculos da era moderna, né? Que é justamente o conceito que liberdade é não ter esses freios, nenhum tipo de freio. E o que se percebe é que sem esses freios, ainda mais os freios internos, ou seja, aqueles limites éticos que nós introjetamos desde criança, né? Quanto menos você tiver disso, mais infeliz você vai ser, mais inconsequente, irresponsável e menos livre. Porque você vai, de alguma forma, e esse é o paradoxo da era moderna, foram retirando tudo que é freio, quebrando tudo que é tabu, detonando tudo que é valor moral, destruindo tudo que é tradição, né, tudo que sobreviveu ao teste do tempo, nesse grande acordo que é uma sociedade, como dizia o próprio Burke, entre os que já viveram, os que vivem e os que ainda nem nasceram. É um pacto intergeracional nesse sentido, né? Então você foi quebrando todos esses freios, liberando geral, né, para falar em português bem claro. E qual é o resultado que a gente observa disso? Cada vez mais Estado se metendo em nossas vidas. Os tentáculos do Leviatã, eles passaram a asfixiar todas as nossas liberdades. Hoje em dia nós somos muito livres, mas o Estado diz o que a gente pode falar, como a gente tem que falar. Se a gente não quiser adotar a linguagem neutra, a gente vai ser punido daqui a pouco. Então, o welfare state é um Estado paternalista que vai cuidar de todos do berço ao túmulo e vai usurpando aquilo que sempre foi voluntário, que sempre foi caridade, que sempre foi papel, por exemplo, da igreja, a doação. E hoje em dia tudo isso é delegado a um aparato burocrático com monopólio da força, da violência, né, que é o Estado. Então alguma coisa deu muito errado, porque era para sermos mais livres e de repente temos cada vez mais Estado para todo lugar que a gente observa e olha. O John Adams, um dos pais fundadores aqui dos Estados Unidos, né, de um grande experimento de liberdade que foi a América, e um dos principais pais fundadores, porque bebeu dessa fonte mais conservadora, inclusive muito admirador de Edmund Burke, ele chamava atenção que essa Constituição que temos nos Estados Unidos, né, há mais de 240 anos e com pouquíssimas emendas, ela era uma Constituição feita para um povo moral. Eles, pais fundadores, todos eles, pior das hipóteses, deístas, né, nenhum deles ateu revolucionário. O Thomas Paine talvez passasse um pouco por isso, mas ele era o menos pai fundador, ele era o mais incendiário com o panfleto do Common Sense. Mas os pais fundadores mesmos eram todos cristãos ou deístas e respeitavam esse legado do cristianismo. Mesmo aqueles que tinham dúvidas acerca disso e tudo, das principais crenças cristãs, eles respeitavam muito o legado. Porque eles entendiam que, do ponto de vista social, isso era fundamental para criar o tecido social. O tecido que era a cola que ligava uns aos outros, com um sentimento de pertencimento a algo comum, a um povo comum, né? Então, o próprio John Adams falava, essa nossa Constituição é feita para um povo moral. E aqui é muito relevante a gente parar para pensar no conceito de boa-fé, né? De bona fide. Nós vimos aí são questões mais conjunturais, eu não quero me ater muito a isso, mas nós vimos a confusão toda que aconteceu na última eleição aqui, até hoje, muito envolta em suspeitas e tudo. Por quê? Porque um povo que parte da premissa da boa-fé, da sociedade de confiança, confiança mútua, e de repente tem malandros demais inseridos, né? Eles mudam as regras do jogo para tirar vantagem disso, e nós brasileiros conhecemos bem, né, o jeitinho, essas coisas, e de repente o sistema não está com os antídotos necessários para evitar esse tipo de estrago, porque a sociedade foi toda moldada com a premissa, com a base da boa-fé.
Então nós vimos isso aqui, né, acontecendo. Então, sem esse tecido social que une os povos distintos, né, os indivíduos tão distintos em seus interesses, em seus perfis, você não tem a criação de uma sociedade que mereça tal nome. E, de novo, qual é essa principal cola? É a família num contexto de valores morais e que derivam de onde? Não caem do céu, ou caem, né? Não brotam do solo, melhor dizendo. Esses valores morais não vêm do nada. Esse que é o ponto. Eles vêm de algum lugar. Eles vêm de Deus. Eles vêm do conceito, inclusive, de que o ser humano, o indivíduo, ele é feito imago Dei. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso ele tem uma vida considerada sagrada. E aí a gente começa, para eu me adiantar um pouquinho, a perceber essas ideologias que tentam substituir a religião cristã, né? Cada vez mais o quê? Desumanizando o indivíduo, o ser humano, e endeusando outras coisas. Gaia, o planeta, a vida do animal, que deveria, teoricamente, nos servir. Claro, todo mundo tem o conceito de que a maldade com os animais é algo injustificável. Mas daí a você pular para uma visão vegana, ideológica e tudo mais, que acaba quase desprezando o ser humano, que é colocado na rabeira dessa hierarquia, isso é algo muito demoníaco. Então nós vemos essas ideologias todas tentando substituir o conceito cristão de que a vida humana, e desde a sua concepção, ela é sagrada. Para voltar em Edmund Burke, ele mencionava os pequenos pelotões. Isso é fundamental para criar essa cola do tecido social também, porque são as pequenas associações voluntárias. É exatamente isso que os senhores estão fazendo hoje. Num sábado, se unindo, congregando, debatendo, refletindo, escutando. E isso tudo vai criando os pequenos pelotões, que são fundamentais para resistir às tentações totalitárias. Eles são fundamentais para criar esse sentimento de pertencimento. São as tribos, no bom sentido da palavra, né? E aí vamos chegar na esquerda, né? Vamos começar a falar um pouco de política dentro desse conceito mais filosófico que eu trouxe até aqui. Não é implicância minha, não é que eu seja alguém implicante com o esquerdismo. É que após todos os meus anos de estudo, de leitura, de reflexão, eu realmente concluí com toda a convicção do mundo e humildade que o esquerdismo, na essência, ele representa um ataque a tudo isso. Ele representa um ataque a tudo que nos é mais caro, a tudo que foi legado e que nós temos a obrigação, o dever moral, em nome desse pacto intergeracional e dos nossos filhos e netos, de transmitir da melhor forma possível. Ainda que construindo um ou outro tijolo em cima desse arcabouço, dessa construção. Mas o que é a esquerda revolucionária? O que querem os jacobinos? Implodir o prédio, colocar abaixo a estrutura e tentar fazer tábula rasa de tudo aquilo que herdamos, que sobreviveu ao teste do tempo, numa arrogância digna de quem quer roubar o papel de Deus. Então, de novo, a esquerda, do ponto de vista ideológico, é uma grande cruzada, né, uma grande vibe, uma grande revolução arrogante que visa, no limite, a substituição do papel de Deus. E aí você começa a ver, e não é por acaso, os denominadores comuns, né, de movimentos tão díspares. O que tem um movimento LGBT a ver com islâmicos? Não é no mundo islâmico que os gays e as lésbicas correm mais riscos, e não é no Ocidente cristão, onde eles têm mais garantias e respeito, né, legal e moral? Então por que o movimento LGBT levanta uma placa de islamofobia, né, atacando o Ocidente? De onde vêm essas coisas? Aí você começa a juntar esses movimentos tão confusos entre si e começa a espremer no liquidificador e encontrar um denominador comum, qual seja o ódio ao legado cristão ocidental. E aí você começa a ver que a esquerda ataca tudo aquilo que presta. A esquerda declara guerra contra a família tradicional. Ela diz que família é qualquer coisa. Ela diz que matrimônio, que casamento é qualquer coisa. Sendo que no Ocidente, em todos os países ocidentais, basicamente, hoje em dia, uma união civil entre pessoas do mesmo sexo, ninguém está combatendo isso, ninguém está indo contra isso, não é uma coisa que seja uma grande questão debatida hoje. O que eles querem é outra coisa.
O que eles querem é invadir a igreja e forçar, por exemplo, um padre ou um pastor a realizar um casamento, um matrimônio contra os preceitos mais básicos daquela religião, que entende como um comportamento pecaminoso a homossexualidade. E veja, quando o Supremo Tribunal Federal, num ativismo bizarro e perigoso, colocou homofobia na mesma condição que o crime de racismo, né, inafiançável e tudo, isso foi um passo muito ousado e assustador, porque raça é um conceito inato. Nós todos nascemos com um conceito de raça que, para mim, até é um conceito esquisito para ser humano. Nós somos todos seres humanos e o cristianismo prega muito isso. Imago Dei, todos perante Deus, iguais. Foi o cristianismo que trouxe isso. Agora, o que eles querem é algo bem diferente. Eles querem condenar qualquer um que tem críticas a comportamentos humanos, a escolha. Porque vamos tirar a questão da homossexualidade da equação para facilitar. Nós podemos ou não criticar, por exemplo, o comportamento promíscuo. Nós podemos criticar a pessoa que é promíscua, que pratica sexo de maneira fútil e banal com qualquer um. Então não estamos falando nada ligado à homossexualidade, estamos falando, por exemplo, homem com mulher. E a gente pode condenar isso, quero crer. Então veja que nós estamos aqui falando de comportamentos. Não é algo inato. E eles caem em contradição, né? Porque eles dizem que a pessoa nasce assim e logo depois tudo é construção social. Até mesmo o próprio sexo. Na ideologia de gênero, você não é mulher ou homem ao nascimento. Você é o que você escolher. Talvez até um golfinho, sei lá, como ironizou um desenho animado feito para adultos, né? Então, voltando, a esquerda ataca tudo isso. A vida sagrada, ela prega a banalização do aborto. E ela vai radicalizando com o tempo. Antigamente, a esquerda dizia assim, não, em casos como estupro, como risco para a mãe, tudo aí a gente tolera o aborto e sabe que é uma coisa muito difícil e triste, né? Isso era o discurso há algumas décadas. Hoje, basta ver as feministas falando, eu me orgulho de ter feito aborto, eu só virei mulher de verdade no dia do meu aborto. Quer dizer, eles estão celebrando uma coisa abjeta que é o assassinato de bebezinhos. Então veja a declaração de guerra a tudo aquilo que é mais sagrado, né? Os valores morais e tradicionais, por exemplo, eles vêm com um relativismo moral, dizendo que qualquer coisa é igualmente válida, sendo que a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que existe uma hierarquia, a gente sabe que existe a verdade objetiva, absoluta. E eles caem em contradição o tempo todo, né? Não existem absolutos, esse seria um absoluto, e por aí vai. O resumo da ópera é o seguinte, nós temos aqui uma tentativa de se criar uma religião secular, uma religião política, que é uma ideologia. E ela visa a substituir o papel da religião, do cristianismo na sociedade. E como é que ela faz isso? Subvertendo todos os valores e tentando calar, criar uma espiral de silêncio, colocar um garrote em todos aqueles que querem, no debate público, defender esses valores que vêm do prisma, do ponto de vista religioso e derivados da sua crença mais essencial, que é a sua crença em Deus, em Jesus Cristo e tudo que foi revelado. Então, essa ideia de que cabe ao cristão ficar quietinho no seu quarto, ou até mesmo no culto já não está muito assim, né? Porque eles querem invadir os cultos, né? Quando não o fazem de forma literal, invasão mesmo, como vimos há pouco tempo aí numa igreja. Eles querem tirar do debate o cristão, como cristão. E isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Há uma grande confusão aqui entre o Estado laico, o Estado é laico, ou seja, o Estado não tem uma religião oficial, com a questão entre público e privado. O Estado é laico, mas o cristão não precisa ficar no seu reduto privado, particular, fechado, em relação às suas opiniões sobre tudo que é mais relevante para uma vida em sociedade. Percebe a diferença? Ele não está pregando que o Estado tenha uma religião oficial e se torne uma teocracia. Ele está pleiteando e clamando pelo direito mais básico que tem, a liberdade de expressão, inclusive, dele como cristão, sair em público defendendo seus valores. E isso, por meio de uma confusão deliberada, de um truque perverso da esquerda iluminista, progressista, eles estão tentando impedir. Eles estão tentando calar, dizendo, você não defende o Estado laico.
Por quê? Porque eu condeno um aborto? Porque para mim a vida é sagrada desde a concepção e isso é assassinato de bebê? Isso não tem nada a ver com o Estado laico ou não. Isso tem a ver com eu defender os meus valores mais básicos. Então, é um truque. É um truque de quem quer, na verdade, criar uma outra religião e confundir Estado laico com Estado anticristão e partir para uma perseguição aos cristãos, porque colocou no lugar um Deus novo, que é o Deus todo-poderoso do Estado totalitário. Então, vejam, para me encaminhar já para o encerramento, e se for o caso, eu não sei se a gente vai ter perguntas, mas a gente está vendo uma eleição importante no Brasil e essa discussão veio à tona. Cristianismo, socialismo, petismo, isso é compatível? Na minha visão, e por tudo isso que eu explanei de forma bastante breve aqui, é como água e óleo. É incompatível. Eu sei que historicamente a gente teve socialistas, petistas que se diziam cristãos, né? Mas como dizia Nelson Rodrigues, um deles, muito famoso, nome de uma avenida no Rio de Janeiro, ele só olhava para cima para ver se ia chover. Era a única vez do dia que ele olhava para cima, né? Ou seja, não é compatível de verdade. Houve um aparelhamento, houve uma excrescência na teologia da libertação, que é um casamento forçado entre Marx e Jesus Cristo, 99,9% Marx, 0,01 Cristo. Deturparam a Bíblia, tiraram tudo de contexto, não leram, a verdade é essa, porque senão iam saber a César o que é de César, iam entender ali que Jesus nunca pregou socialismo, não, nunca pregou igualdade de resultado ou tirar coisa de um na marra por meio do monopólio da força, Estado, e entregar para o outro. Jesus nunca pregou isso. Na parábola dos talentos, inclusive na Bíblia, existe até uma visão nobre do empreendedorismo, do capitalismo. E tem o padre Círico, aqui nos Estados Unidos, tem livros excelentes sobre a ligação da Bíblia com defesa do capitalismo, do livre mercado, da propriedade e do indivíduo. Então, vamos para os exemplos práticos. Olhem os países socialistas, olhem os países defendidos pelo PT. Cuba, por exemplo, sempre foi, persegue cristão. China, persegue cristão. Nicarágua, está acontecendo agora. Nicarágua tem sacerdote desaparecido, tem preso político, dissidente. E cá entre nós, com todo respeito, também é um legado do catolicismo, mas o Papa atual que temos se cala, num silêncio bastante ensurdecedor. Então, é óbvio, na minha visão, que os cristãos têm não só o direito, como o dever moral, cientes de tudo isso, de resistir, de reagir, de lutar politicamente para preservar tudo aquilo que nos é mais caro e nobre. De que adianta, afinal de contas, você criar apenas um núcleo de sobrevivência ali num mosteiro, né, desse legado, desse conhecimento, desses valores, e não ter para quem transmiti-los, porque está proibido pela lei do César. Isso não é aceitável. Então, na minha visão, é isso que eu gostei muito aí na introdução, pastor, porque foi um chamado exatamente na minha interpretação a isso que eu estou tentando trazer também. Eu acho que o cristão, hoje em dia, ele tem que observar o que está acontecendo em volta e ele tem que reagir. Porque se ele não reagir, ele não vai ter mais para quem transmitir a palavra de Deus daqui a pouco. Obrigado a todos.